Essas são as thumbnails dos meus vídeos antigos. E olha, eu amo esses vídeos, mas ninguém clicou neles. Então hoje eu vou mudar isso. Eu vi um vídeo do David Ash esses dias, um ensaio sobre thumbnails. Lá ele disse que é muito mais uma questão de feeling do que de técnica. Mas eu não sinto isso. Na verdade, eu acho que existe muita técnica, composição e intenção. E eu quero testar isso na prática. Por isso, eu vou refazer todas as minhas thumbnails em menos de 24 horas. Será que eu consigo intencionalmente aumentar as minhas visualizações? Vão ser essas as regras do desafio. Primeiro, deve conter meu rosto. Segundo, deve conter um elemento que simbolize o objetivo do vídeo. Terceiro, um elemento de fundo que dê contexto, ou um fundo preto, se ficar muito difícil. Eu vou me dar essa colher de chá. Os temas que eu vou tratar são especiais, eu só não sabia embalar eles direito. Por isso, o vídeo de hoje vai ser uma segunda chance, para eles e para mim. Nesse vídeo, eu faço uma análise da arquitetura da casa da minha avó, como que quartos pequenos e ambientes sociais amplos desestimulam o enclausuramento e estimulam a interação social. Percebe o quanto isso é diferente da arquitetura que nós temos hoje em dia? A thumb antiga é um desenho feito a giz de alguns ambientes da casa. Dá para entender o que eu quis expressar, os ambientes e os giz foram pensados para evocar nostalgia, mas tudo tá bagunçado. A caixa de giz, por ser colorida, rouba o olhar todo para ela e o que está escrito é impossível de ler em uma tela de celular. Para consertar isso, dividi a tela na horizontal. Em cima meu olhar nostálgico, um leve sorriso, embaixo vou estar segurando a foto Instax que eu tenho da casa, com fundo desfocado, ambos iluminados com um tom de laranja pôr do sol. Na capa eu vou escrever: essa casa explica tudo. Nesse vídeo eu falo sobre como a advocacia é vendida como uma solução universal de ascensão social para as pessoas, mas a realidade é que um recém-formado hoje no Brasil recebe uma média salarial menor que a de um pedreiro, mesmo depois de 5 anos de estudo. Qual que é o meu problema? Eu acho, meu problema maior com essa thumbnail é que ela tem dois públicos bem diferentes. Um advogado vai conseguir entender o que eu tô falando. Agora, para um ouvido de alguém que nunca entrou nesse mundo do direito, vai parecer só choromela, me entende? É por isso que essa capa vai ser a pedra no meu caminho ao longo desse vídeo. Eu vou deixar para voltar ela lá no final, quando eu já tiver evoluído mais ao longo desse processo. E agora eu vou fazer algumas capas que não são necessariamente ruins. Elas até atendem, de certa forma, mais ou menos, aquelas regras que eu mencionei, que uma capa precisa ter para ser boa. Mas eu sinto que elas precisam de um empurrãozinho para chegar no seu potencial máximo. Esse vídeo é bem simples e direto ao ponto. Ele foi meu primeiro projeto artístico desse canal, e na primeira metade do vídeo eu falo então sobre quais são as vantagens de você ter um projeto criativo, e na segunda metade eu de fato executo um projeto criativo, que é a customização da capa do meu Kindle. A capa dele veio de inspiração de um vídeo chamado Why You Need a Mini Creative Project. Contudo, por um azar, não performou tão bem quanto o original. Eu busquei manter a mesma alma, afinal o original já havia sido um vídeo fora da curva. Então eu farei o seguinte: vou adicionar um elemento humano na intenção de facilitar o contato imediato e aumentar a identificação da audiência, bem como adicionar uma luz azul e ver se eu consigo refletir essa luz azul de alguma forma no meu rosto. Deixarei escrito apenas: só um projeto já muda tudo. Esse vídeo não é meu orgulho favorito, mas com ele eu consegui evoluir muito na questão de criar roteiros, e desse vídeo surgiu a ideia de fazer aquele outro que eu considero muito bom, que é a minha conversa com eu mesmo de 16 anos. Então, por mais que não tenha me animado o processo em si de criar esse vídeo, eu sou muito grato pelos frutos que eu colhi dele. A capa dele até contém os elementos básicos aqui e ali. Tem meu rosto, o gráfico pizza como simbologia, o texto escrito é até aceitável. O que tá ruim é que eu me baseei em um print do vídeo, porque a capa da minha referência original era assim, do vídeo Artist Solitude 80%. Então meu desejo é substituí-la por uma foto mais intencional, talvez no canto do quarto ou com uma expressão mais teatral, talvez cercado por coisas que eu gosto de fazer quando estou sozinho, sei lá. Assim eu espero expressar melhor essa solidão sem apelar para o sentido piegas da palavra. Na capa escreverei: o silêncio ensina. Esse vídeo ele é uma tentativa, faz parte de uma fase em que eu testava de tudo um pouco até descobrir o que eu gostaria de gravar.
Nele eu baixei o Tinder, usei o Tinder literalmente por 30 dias, anotei de uma maneira matemática, digamos assim, todos os swipes, likes, dates, conversas, etc. E por um outro lado, eu anotei tudo aquilo que eu sentia emocionalmente, tudo aquilo que eu ia sentindo ao longo desse processo. Lembra que eu falei se tratar de uma fase de testes? Bem, isso inclui também a thumbnail. No final, eu não acho que essa capa é feia, mas ela performou horrivelmente. Creio eu que por ter muita informação visual e simbólica, e principalmente a falta de um elemento humano real, façamos o seguinte. Eu vou manter a cor base, esse vermelho cereja, pois já comunica maravilhosamente bem o sentido da coisa, usar uma camisa rosa, numa foto frontal e focar somente em diminuir o ruído excessivo e facilitar a sua leitura imediata. Na capa, escreverei: o amor virou algoritmo. Já estou há mais de 12 horas seguidas nessa empreita. É preciso lembrar que o desafio consiste em refazer as capas, gravar, editar, tudo ainda hoje. Chegou o momento em que eu nem penso mais para executar a edição. As minhas mãos simplesmente se movem sozinhas. O jeito é escovar os dentes, lavar a cara e continuar de onde eu parei. Tá, vamos lá. A capa original é uma captura de tela de um momento em que eu me duplico no vídeo, apagado lá no fundo e claro em primeiro plano. O que tem contexto no decorrer ali da filmagem, mas na capa ficou desconexo. O que eu escrevi não ajuda muito, já que tadinho o advogado não cria tensão, dúvida ou qualquer sentimento que engaje a clicar no vídeo. Para solucionar essa pendenga, pense em fazer uma foto minha meio a meio. Meu pai tem algumas ferramentas de construção, então de um lado eu me posicionarei feliz como um pedreiro e do outro triste como um advogado. Vou colocar a média salarial de cada um no Brasil para que vejam minha comparação não como algo pejorativo, mas algo relacionado ao salário de cada área, resolvendo aquele problema que eu citei para vocês lá no início de fazer a capa funcionar para todos os públicos, e então eu escreverei: tanto tempo. Para isso, refazer essas thumbnails me fez perceber que o canal não precisava mudar de alma, só de uma roupagem. E que no final não é uma questão apenas de feeling. Você precisa testar, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa errar, refazer, e só assim você vai conseguir acertar boas thumbnails. Mas me diz aí, pô, de todas as thumbnails, qual foi a sua mudança favorita? Dá uma olhada nos vídeos antigos. Agora, eles têm uma chance justa. Vai lá assistir. Ah, eu havia me esquecido de contar para vocês. Meu próximo desafio vai ser restaurar minha paixão por videogames e customizar um velho amigo. E me faz um favor? Assiste o próximo vídeo.